Vamos lá. Tá gravando. Vou compartilhar minha tela com vocês rapidinho. Depois eu vou compartilhar do Roger. Cadê? Vocês estão vendo a minha tela? Sinaliza no chat, por favor. Beleza, legal. Valeu, Maria. Então, pessoal, deixa eu tirar essa telinha aqui de cima que atrapalha um pouco. Tá, vamos lá. Ah, legal. Vamos lá. Meu nome é Luiz Santana, pessoal. Eu já estou há 9 anos na área de TI, tá? Minhas skills aí fortes são banco de dados, né? Para quem me conhece da comunidade, curto muito banco de dados. Hoje trabalho como engenheiro, mais com SQL Server, Azure, Data Factory, DW, SQL, já mexi também bastante com sistemas RP, tá? RM da Todos. Sou professor de banco de dados, TSQL no ciclo da UNIT, uma faculdade aqui em Pernambuco. Sou gestor de certificação Microsoft desde 2016, tá? Hoje eu sou engenheiro de dados numa empresa chamada Cumulus, tá? Eu troquei aqui, esqueci de trocar. E atualmente tenho 14 certificações Microsoft, 14 certificações na minha carreira, sendo 12 da Microsoft, tá? Então eu tenho bastante certificações aí, curto bastante tirar certificações. Sou MCT, MTA, MCE e um bocado de siglazinhas aí, tá? São esses badgezinhos que a gente compartilha no LinkedIn, tá? Tenho bastante, curto bastante tirar certificação para quem me conhece. O Roger também me conhece há bastante tempo. Vai E zerar também, a Microsoft. um dia. E eu também sou administrador do blog Consulta BD, tá? Para quem já acessou aí alguma vez na vida. Uma vez procurou e nunca, tipo, acessou e não sabia era meu blog, tá? Então, lá eu faço postagens sobre TSQL, dicas de estudo, lives, faço a divulgação dos Genzons também, tá? Depois, quem quiser depois os códigos fontes que o Roger vai fazer hoje, vai estar lá no blog, no meu blog e no blog dele, tá? Então, ele vai disponibilizar os códigos fontes, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, coloco bastante coisa aí bem legal. Então, vai ser 2 dias de hands-on, hoje hands-on de Python e amanhã hands-on de Power Platform, beleza? É isso, me apresentei aqui. E agora, Roger fica à vontade para se apresentar, falar com a galera e etc. Beleza? É isso, galera. E quem tiver dúvida, ou abre o áudio, tá? Fiquem à vontade para abrir o áudio, ou coloquem no chat, beleza? Então aí fiquem à vontade. Fica à vontade, Roger. Vamos lá. Fala, meus guerreiros! Para quem não me conhece, eu me chamo Roger Sampaio e hoje, literalmente, eu declaro que eu sou apaixonado pela ciência de dados e todas as suas tecnologias. Nem sempre foi assim. Eu confesso que eu entrei na área de TI de paraquedas, mas depois acabei gostando. A minha história, inclusive, é bem curiosa, porque quando eu fui decidir o que eu queria fazer na vida, no caso, nível superior, meu pai falava para mim, faz computação, já que você sabe consertar computador, fazer site. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu gostava de entender como é que funcionavam as coisas. E eu pensei que isso ia me servir para alguma coisa. Quando eu escolhi computação, aí comecei a ter aquelas matérias de cálculo, de programação, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma verdadeira decepção no início, porque eu pensava que eu sabia de hardware, de site, ia servir para alguma coisa e não serviu para nada. Mas depois, lá para o terceiro semestre, eu comecei a gostar, principalmente na área da programação. Tanto que meu primeiro emprego, de fato, foi como programador, né? Eu me senti praticamente um deus. Uma coisa é você construir, usar um Word da Microsoft, outra coisa é você construir, por exemplo, seu próprio aplicativo, seu próprio editor de texto, seu próprio Word. É difícil, sim, mas quando você constrói e vê o resultado na tela, fala, nossa, isso é muito bom.
Aí eu comecei como programador, depois eu migrei para a área de análise de requisitos, fiquei um bom tempo nela, foi bem legal porque eu era uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito fechada. Quem é programador sabe que boa parte do tempo é só você e o computador, e quando você vai para a área de análise, você tem que desenvolver o que a gente chama de soft skills, que é você literalmente estar à frente do seu cliente. Então, você precisa ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que realmente saiba se comunicar para entender o que o cliente precisa e tudo mais. E depois, mais recentemente, eu migrei para a área de dados, inclusive por influência também do Luiz. O Luiz foi um dos meus primeiros mentores na carreira de dados, até hoje, né? Principalmente no ramo das certificações, né, Luiz? Exatamente, exatamente. Pois é. Conheci o Luiz, a princípio eu era um professor e hoje se tornou um grande parceiro e amigo, né? Quem diria, né? Exato, exato. Você vê como o mundo é, como as coisas são. E vou me apresentar um pouquinho. Atualmente eu sou cientista de dados, trabalho numa empresa chamada Mira. Eu vou apresentar a tela com vocês, vou compartilhar minha tela com vocês que fica um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui. Ué, Luiz, eu não estou vendo a opção de compartilhar a tela. Você liberou para mim? Deixa eu ver aqui um minuto, tá? Tá. Mas enquanto o Luiz vai vendo isso aí, gostaria que cada um se apresentasse. Primeiramente, eu desejo, antes da gente iniciar esse treinamento, parabéns a cada um de vocês, porque em plena véspera de Natal, vocês estão aqui estudando, procurando se aperfeiçoar, e acredite, conhecimento é poder, isso vai fazer diferença no seu futuro, enquanto você poderia estar aí curtindo as noites, né? Já está na véspera do Natal e vocês estão aqui, firme e forte. Pronto, Roger, liberei. Tá, obrigado. Eu gostaria, sejam muito bem-vindos, Alan, Ana Carolina, Ana Elisa, Caio, Cláudio César, Cláudio de Souza, Edson Abreu, Gabriela, José, Maria de Lourdes, Teron, Ing, Eloy, Júlio São Pedro. Fico muito feliz em receber vocês. Me respondam no chat, ou então áudio, pode liberar o seu microfone e falar quem aqui é da área de dados ou já trabalha com dados. Aí você pode botar no chat, sei lá, analista de BI, ou então, sou novo, estou perdido. Eu quero saber quem já trabalha nessa área de dados e quem caiu de paraquedas nessa live. Deixa eu saber. Estou migrando para a ciência de dados, para engenharia de dados. Ana Carolina, ótimo, sou novo, mas estou me encontrando. Seja muito bem-vindo, Caio. Tem bastante mercado. Você não vai ficar sem emprego. Estou querendo entrar. Olha que legal. Trabalho em outro ramo, o ramo de seguro, legal. E ao contrário do que muita gente pensa, gente, a área de ciência de dados não é só para TI, não, é para todos, viu? Eu conheço profissionais que eram de RH e migraram para a área de ciência de dados, inclusive. Legal, né? Então, a gente tem gente que querendo entrar, gente que é analista de BI, trabalha com bioinformática na área da saúde, que legal. Tem muita aplicação na área da saúde. O povo está se interessando, né, Luiz? Eu acho que a demanda só tende a crescer na área Exato. de dados. Tanto para ciência de dados, como para engenheiro. E Não, tem muita vaga, gente. Inclusive, muita vaga. Inclusive, a pandemia só favoreceu isso aí, viu? exato. Programador, tá vindo para dados também. O bom é agora que você pode botar a culpa no programador. Sabe? Não é mais o banco que dá problema, é o programador que não escreveu a função correta, entendeu? Fica Exatamente isso que eu faço. essa briga, né? Não é o banco tá funcionando, é você aí, ó. Pois Exatamente. é, aquela guerrinha entre o programador e o DBA, né? Exatamente. Mas é legal, galera. É legal que a galera tá interessada na área de dados, tá? É, José Arilson. Tenta mandar a resposta para o everyone, tá?
tá mandando direto só para mim, para o host. E quando estiver mandando no chat, manda para o everyone, que é todo mundo. Eu gostei, Cláudia. A culpa é sempre do usuário, né? Claro, né? A gente não, é sempre o usuário. O usuário faz coisas que até Deus duvida. Você testa o sistema de todo jeito e o usuário acha uma forma, uma situação que você vê, gente, como é que ele fez isso? Né? Ah, Trabalho com legal. teste, quero e automação de testes usando Python. Ó, que Boa, legal. boa. Boa. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Esse evento é um hands-on de Python. A intenção é que seja um evento prático. Eu não vou ficar perdendo muito tempo na teoria, né? A intenção é que realmente vocês codificarem junto comigo. É claro que a gente não vai conseguir explorar tudo que o Python oferece, até mesmo que seria impossível, são apenas 2 horas, é muita. Aqui, o Python, gente, é um verdadeiro canhão, tem muitas possibilidades. Se você souber usar ele com outras tecnologias que tem no mercado para fazer análise de dados, você vai estar com um currículo bem encaminhado. Por exemplo, o Pentar é muito bom, mas tem horas que tem limitações. E talvez essa lacuna que está faltando pode ser alguma coisa do Python ali, entende? Legal, gente. Você só tem a agregar quando você sabe, né? Você combina o melhor das tecnologias. Python, que é gratuita e é muito poderosa, e também as ferramentas proprietárias, que são fáceis de usar comparado com Python, mas oferece certas limitações. Por que não combinar várias tecnologias, né? Eu gosto da linha que quanto mais tecnologias você souber, mais problemas você sabe resolver, porque são ferramentas. Tem que se limitar só a uma, não é verdade? Vamos lá, compartilhar aqui minha tela com vocês. Ué, Luiz, eu não estou conseguindo ver essa opção de compartilhar, que estranho. Tá liberado, tem certeza? Ah, eu coloquei você como host. Ué, calma aí. Vai estar como host. Deixa eu ver aqui. Aqui, share screen, achei, porque estava minimizado. Conseguem ver, né? Sim, Então, sim, vamos lá. estamos. Então, hoje eu sou cientista de dados, eu não possuo as 14 certificações do Adidas de Luiz, eu ainda sou nível júnior, sabe? Eu ainda estou aprendendo, o Luiz já está zerando a Microsoft, né? Ele já está praticamente, a Microsoft lança a tecnologia, Luiz testa ele, já vai lá e faz a certificação, é boa a tecnologia, pode mandar bala. Tá nesse nível, né, Luiz? Um dia, um dia. Ou quase isso. Sou cientista de dados hoje numa empresa chamada Mira, e por fora dela também eu tenho um blog, que na verdade é uma marca, chamada Data News, que eu procuro divulgar a ciência de dados através de uma linguagem leve e descontraída. Então, eu consigo trabalhar assuntos que são considerados terríveis para o povo, né? Quando fala em estatística, quando fala. O pessoal tem medo, né? E a gente consegue tratar esse assunto de forma leve, e eu consigo mostrar para você na prática que dá para ser divertido aprender isso. Então, nesse site, vocês podem acessar posteriormente, vai estar disponível no chat, no final do evento. E lá tem cursos, tem palestras, você que quer entrar na área de dados, não sabe por onde começar, então você pode começar aprendendo SQL, tem um curso SQL que inclusive é gratuito, tem curso de Python, que eu vou apresentar posteriormente, tem muito material lá. E também eu vou deixar o meu LinkedIn no final para vocês entrarem em contato comigo, qualquer dúvida a respeito de uma tecnologia, ou então se você quiser uma mentoria de qual caminho seguir, eu e o Luiz estamos à disposição. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso hands-on de Python, né? O Python, conforme eu falei, é uma ferramenta extremamente poderosa. Quando a gente fala em análise de dados, ele está com uma linguagem de programação favorita. É a primeira linguagem de programação para os cientistas, para os engenheiros. E tudo que você pode imaginar, você consegue fazer com Python, né? E vamos trabalhar ele hoje, né? A primeira coisa que nós vamos precisar é configurar o nosso ambiente. Vamos começar agora.
Por quê? O computador, gente, ele não fala português, ele não fala inglês, ele fala somente 0 e 1. Para quem já estudou computação, sabe que é o sistema binário, né? Então, você precisa de uma linguagem de programação para o computador executar algumas coisas. E o computador seu, ele não fala, na verdade, ele não fala uma linguagem de programação específica, ele só fala 0 e 1. Então, por isso que a gente precisa de um tradutor. Suponha que eu queira, por exemplo, conversar com alguém em inglês, só que essa pessoa não entende inglês. Eu vou precisar de um intérprete, né? Para traduzir, fazer a ponte ali entre mim e a pessoa. E esse é exatamente o interpretador, o tradutor. O Python, ele possui interpretador. Algumas linguagens de programação possuem compilador. O interpretador é responsável por pegar os comandos em Python que você vai escrever lá e transformar para uma linguagem de máquina, para que realmente o computador execute. Programar, gente, em Python é como se você estivesse escrevendo uma carta em inglês para o computador. Então, por exemplo, se você quiser que ele leia de um arquivo, você vai usar a função read, lê de tal coisa. Aí depois você fala, eu quero que mostre na tela tal coisa, você vai usar a função print. Aí você vai, o interpretador vai pegar todos esses comandos e vai traduzir para a linguagem de máquina, certo? E nós podemos utilizar o interpretador puro da linguagem Python, que está disponível no próprio site do Python, ou então o Anaconda. O Anaconda, ele vem um interpretador e, além disso, vem uma série de bibliotecas úteis, como, por exemplo, Pandas. Nesse curso, eu vou utilizar o Anaconda, certo? Mas nada impede de você utilizar o interpretador puro em si. Qual é a diferença? Se você for instalar o interpretador puro, só o Python em si, você vai precisar instalar as bibliotecas por fora, né? Se você precisar, por exemplo, de um Pandas, você vai ter que instalar ela por fora, certo? No caso do Python, existem várias IDEs que a gente fala, né? Para que consiga desenvolver. Tem o VS Code da Microsoft, tem o PyCharm, tem o Google Colab, que possibilita você escrever códigos na nuvem, então você não precisa instalar o interpretador na sua máquina. É como se você tivesse um computador literalmente na nuvem. Literalmente não, porque de fato né? Você tem lá o computador com a configuração boa, aí você codifica lá mesmo, você não precisa instalar nada na sua máquina. Essa é uma vantagem quando a gente fala da cloud. E tem o Jupyter. Roger, tá sem voz. E agora? Tá com voz, só que teu microfone tá chiando. E Melhorou, agora? melhorou. Vocês entenderam que Continuar. eu vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Peraí. Calma aí. Gente, como é que... Calma aí, deixa eu...
Consegue ver a minha tela? Consegue? Na tela do Simpla, tá? Tá na tela do Simpla. Tá. Ótimo. Consegue ver agora o meu Pronto, navegador? sim. Vocês vão acessar esse site aqui. Luiz, pode colocar ele. Eu vou te mandar ele no chat. Tá, manda sim. A gente, cadê a opção da ESC? Vou te mandar aqui no chat. Cadê a annotation? Controle remoto. Como é que faz para... Peraí. Não é isso que eu quero. Consegue colocar esse... Deixa eu esconder isso aqui. Consegue acessar, colocar esse site aqui no chat? Consigo sim. Vocês vão acessar esse site agora, que é o site do Anaconda, e vocês vão baixar a versão dele, segundo seu sistema operacional. Neste caso aqui, eu estou utilizando o Windows, ok? Mas se você estiver usando Linux, por exemplo, ou macOS, você vai conforme o seu sistema operacional. E você tem que verificar se você tem uma versão 64 bits ou 32. No meu caso, é 64 bits, ok? Podem baixar. Acredito que a internet de todo mundo é boa e rapidinho deve baixar. Roger, uma pergunta do Sérgio, tá? O que eu faço com o PyCharm, eu consigo fazer com o Jupyter? Consegue. Só que, assim, o Jupyter Notebook é um pouco diferente do PyCharm, né? E você vai ver por quê. Quando eu começar o meu primeiro projeto, eu vou apresentar para vocês o Jupyter Notebook. E o Jupyter Notebook é legal porque permite você já escrever o código e documentar de uma maneira bem simples e bem intuitiva. Mas o que você pode fazer no Jupyter Notebook é o mesmo que você pode fazer com o PyCharm, com o Visual, o da Microsoft, por aí vai. Qualquer ideia você consegue reproduzir o mesmo resultado. Só me notifiquem quando vocês terminarem de baixar para a gente dar prosseguimento. É rapidinho, acredito que a internet de todo mundo é boa, então não vai demorar. Mas pode seguir, né, Roger? Porque para quem está participando vai ficar gravado, então eles podem acessar depois. Beleza? Então tá baixando aí, né? Acredito que todo mundo já botou para baixar. E para a gente vir para a tela de instalação. Não sei se a gente continua aqui, eu vou precisar dele instalado. Ou então eu posso continuar e depois a gente volta na instalação, né? Pode ser, né? Melhor. Vamos continuar. Deixa aí para baixar. Enquanto isso, eu vou abrir. Vocês conseguem ver que eu estou na minha máquina, né? No Ubuntu. Sim. Eu estou acessando o Linux, ok? Mas nada impede de você usar o Windows, ok? E agora eu vou começar a mostrar com vocês algumas coisas já em Python. Depois a gente vai terminar a instalação do ambiente. Depois eu apresento a interface e tudo mais. Vamos lá. Em Python, a primeira coisa que nós precisamos saber é como criar uma variável. Para criar uma variável utilizando Python, você precisa de duas coisas. Dar um nome para ela e atribuir um valor para ela. Repetindo, você vai dar um nome para ela e atribuir um valor para ela. O nome precisa ser significativo. Eu não vou entrar aqui no mérito quanto a algumas regras que existem de sintaxe, né? Mas, por exemplo, se você vai criar uma variável para armazenar a idade de uma pessoa, um nome sugestivo e muito bom seria o quê? Idade. Então, vou colocar aqui, ó, idade, e você vai atribuir um valor para ela. No caso, eu vou atribuir um valor inteiro. Então, idade recebe 30. Em Python, nós temos... Quando a gente tem um igual, representa atribuição. Quando nós temos dois iguais, representa igualdade. Certo?
Então, eu criei a variável chamada idade e atribuí o valor de 30. Aí eu vou vir aqui e vou executar essa célula aqui. Pronto, essa variável foi criada. Aí o que eu posso fazer? A primeira coisa é verificar qual o valor que está dentro da variável. Para isso, eu posso usar uma função chamada print. A função print vem do verbo imprimir em inglês, que significa mostrar algo. Eu vou mostrar o quê? Idade, o valor que está dentro dela. Simples assim. Certo? Ou então, ainda você pode colocar apenas idade e executar a célula. Esse é igual a esse. Certo? Vamos criar outra variável. Eu vou criar uma variável agora chamada nome. E vou atribuir um valor para ela. Só que este valor eu vou colocar entre aspas simples. Já já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vou colocar Roger Cavalcante Sampaio. Vou colocar um mais para inserir uma nova célula. E aqui eu vou criar, aliás, vou clicar e clicar Run. E depois eu vou mostrar o valor que está dentro de nome. Roger Cavalcante Sampaio, certo? Perceba que quem já programou na vida, Python é uma linguagem diferente das demais, porque você não precisa declarar o tipo da variável. Né? Se fosse, por exemplo, em Java, a gente colocaria int idade recebe 30. Aqui eu não preciso dizer qual é o tipo de dado que eu vou guardar. Ele faz isso no momento que você atribui um valor para ele. No momento que eu atribuo o valor 30, automaticamente ele diz que a variável vai ser do tipo inteiro. Você não precisa dizer aqui de forma explícita. Vamos lá. Em Python, assim como em algumas linguagens de programação, nós temos alguns tipos de dados. O primeiro tipo de dado que nós temos é para valores inteiros, que é o tal do int. Seria o exemplo dessa variável aqui. Essa variável aqui, ela armazena o valor inteiro. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, qual é o tipo da variável, eu posso usar uma função chamada type. Então, type de idade. Olha o que ele disse. É um valor inteiro. Outro tipo de dado em Python que nós temos é uma string, que significa texto. Pode conter letras e números. Então, se eu colocar, por exemplo, qual é o tipo da variável chamada nome, ele vai dizer para a gente que é STX, que é string, certo? Agora, vamos criar uma variável chamada peso, e eu vou colocar o peso de 70.0. Vou executar essa célula. Vou mostrar o valor na tela através da função print. E deu 70. E eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Type. Qual é o tipo da variável peso? Float. Significa que é um valor real. Então, nós temos valores inteiros, seria exemplo de idade int, né? Valores reais seriam um exemplo de peso. Quando é um valor real, é do tipo float. E nós temos também a string, né? Que seria essa aqui, ó, nome. Nome é uma string. Até aí, alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Me comuniquem aí, alguém fala no chat, por favor, que eu não tô... Deixa eu olhar para cá. Tranquilo. O Sérgio fez uma pergunta aqui. Manda aí a pergunta que eu não consigo ver o chat eu tive alguns problemas com o Virtual Env usando o Django no PyCharm. Aí comecei a visual... ele só tá falando que começou a ter problema utilizando o Django e no PyCharm. E agora começou a utilizar o Visual Code agora há pouco. Entendi. O Caio disse que é muito parecido com JavaScript. No caso usamos type off no da variável. É isso mesmo, ela é bem parecida com JavaScript. Muito próxima. Não tem que declarar tipo, é o nome das funções, né? Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Então, eu vou declarar agora, outro tipo de variável que nós temos são valores booleanos, que na informática é verdadeiro ou falso, que é o tal do bool. Ok?
Eu posso criar uma variável, por exemplo, para dizer se eu me alistar ao exército. O nome dela vai ser se alistou. No caso, ela vai ser verdadeira ou falsa. Eu vou dizer true, quer dizer que eu me alistei. Vou executar e vou verificar qual o tipo de dado que eu estou trabalhando em se alistou. Bool quer dizer que é um valor booleano. E se eu quiser mostrar o valor na tela, print se alistou, true, certo? Então, ó, eu mostrei valores inteiros, valores reais, né? Que é o float, strings, que é a str, e valores booleanos, certo? Vamos lá. Pergunta Nós do Cláudio, podemos... vê se Roger. Manda. O Python é case sensitive? É case sensitive. Faz diferença você criar uma variável chamada idade, com tudo minúsculo. Ó, se eu criar... Lá até tudo minúsculo, você criar outra, ó, com o primeiro i. Aí, tá vendo? E vou mostrar essa variável aqui, tá vendo? A única diferença entre essa variável e a outra é que o primeiro i é maiúsculo, a outra é tudo minúsculo. Aí, tá vendo? É case sensitivo. Faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, sim. Então, vou criar uma variável aqui chamada nota, ok? Para simular a nota que eu tirei um teste, por exemplo, que seja 8.0. Vou executar. E aqui, em Python, nós podemos efetuar operações aritméticas. Então, por exemplo, eu posso pegar o valor dessa nota aqui, que é um valor numérico, eu posso somar, posso subtrair, todas aquelas operações que você viu em matemática, subtração, multiplicação, é possível. Se eu quiser, por exemplo, somar ela com 1, como é que seria? Basta eu pegar nota mais 1, ok? Vou somar com 1. Aqui vai mostrar na tela. E se eu quiser subtrair nota menos 1? Certo? Então, perceba que 8 mais 1 dá 9, então 8 menos 1 vai dar 7. Se eu quiser fazer multiplicar ela por 2, é um asterisco. Deu 16, né? 8 vezes 2 dá 16. E se eu quiser fazer uma operação de potência? Não faz muito sentido nesse caso de nota, mas só para vocês entenderem como é que funciona o operador da potência. Em vez de ser um asterisco, são dois asteriscos. Eu estou pegando o valor de nota, que é 8 elevando ao quadrado. Então, vai ser 8 vezes 8. Aí deu 64. E se eu quiser dividir a nota, que está com o valor de 8 por 2? Nota barra 2. Deu 4. 8 dividido por 2 vai dar 4. E se eu quiser dividir o valor de nota, que é 8, dividir... Na verdade, se eu quiser saber o resto da divisão do valor de nota por 2. Aí eu vou utilizar o operador percent. Que vai dar quanto? Vai dar 0. Perceba que isso é diferente. Ó, aqui eu estou dividindo... por exemplo, nessa aqui eu estou pegando 8 e dividindo por 2, que dá 4. Nessa aqui é uma divisão, só que eu estou de olho no resto da divisão. Essa é a divisão e essa é o resto da divisão. Ok? Tem essa diferença. Eu posso pegar, por exemplo, o valor de nota e fazer, por exemplo, eu vou pegar o valor que está dentro de nota, que está 8, né? E somar com 2 e subtrair 1, posso montar operações aritméticas aqui também, ó. E guardar dentro de nota, né? Vou executar e aqui eu vou mostrar na tela o novo valor de nota. Deu 9.0, ó, porque tinha um valor de 8, 8, mas 2 menos 1 vai dar 1, né? Vai dar 8 mais 1 vai dar 9, vai guardar dentro de nota. Então, nota vai ficar com o valor de 9. Tranquilo até aí, gente? Em Python também nós podemos aplicar o que a gente chama de operadores de comparação, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma mensagem na tela, caso eu seja maior de 18. Como é que seria um if utilizando Python? Seria if, aí aqui você vai colocar a expressão que você quer, por exemplo, se a idade
for maior ou igual a 18, aqui eu vou colocar 2 pontos. O 2 pontos é como se fosse o DEM, né? Dá um Enter. Agora aqui é o pulo do gato. Quando eu dou Enter, perceba que automaticamente o cursor ele vem para cá. Quando ele vem para... Isso significa que ele está indentando o código. E neste caso aqui, não é questão apenas de organização, e sim obrigação. Então, vou mostrar aqui uma mensagem na tela. Você é maior que 18 anos. Aqui a gente não tem abre e fecha chaves, e sim 2 pontos. E o fato de estar indentado aqui significa que esse comando print está dentro do if, né? E como é que seria o else? Vou colocar aqui else, 2 pontos. Aí vou mostrar. Print. Você não é maior que 18 anos. Esse é um exemplo de operador, mas nós temos outro também. Nós temos menor, maior, diferente, igual e por aí vai. Vamos executar. Qual será o resultado? A idade está com quanto? Vamos relembrar? A idade está com 30. Então, a idade é maior ou igual a 18, então ele vai mostrar essa linha aqui. Vamos executar? Aí, você é maior do que 18 anos. Eu posso colocar também várias condições. Eu posso verificar, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, deixa eu pensar aqui, se alistou for igual a false, certo? Eu vou dizer uma mensagem na tela dizendo, você deve se alistar. É obrigatório, né? Você deve se alistar. Neste caso aqui, ele vai mostrar o quê, gente? Vamos lá, a idade que a gente tem está com o valor de 30 lá em cima. E se alistou, está com o valor de true. Será que ele vai entrar aqui? Opa, tem alguma coisinha errada aqui. Aqui, opa, aqui são 2 iguais. Atribuição é 1 igual. Comparação são 2 iguais. Você deve se alistar. A idade é maior ou igual a 18, verdadeiro. Se alistar, tá como true. Caso contrário, vou colocar else aqui. Não obrigar, aliás, avançar. Tranquilo até aí? Então, esse é o operador E, nós temos também o operador OU e por aí vai. Para quem já programou na vida, não muda absolutamente nada. É aquela história, se você sabe lógica de programação, para aprender uma linguagem de programação é muito mais fácil, né? Você só vai precisar entender como é que seria um if em Python, como é que seria um loop, como é que seria a criação de uma variável. A lógica de qualquer programação é sempre a mesma. Por isso que eu sempre recomendo aprender lógica de programação e depois você passar para uma linguagem de programação. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu vou prosseguir. Como é que a gente faz para obter um valor do usuário, né? Por exemplo, eu quero que o usuário informe a profissão. Eu vou usar a função chamada input. O próprio nome já é autossugestivo. Ela vai captar algo que o usuário digita no teclado. Aqui você vai passar uma mensagem. Então, por exemplo, vou colocar, por exemplo, digite sua profissão. 2 pontos. E vou guardar o resultado dentro de uma variável chamada profissão. Então, profissão recebe essa função. E depois eu vou mostrar na tela, vou dar um print de profissão. Vamos executar isso aqui. Ele vai pedir a profissão, sei lá, cientista de dados. E vou dar um print aqui. Está executando. Quando tem um asteriscozinho aqui, está executando. Já deveria ter executado, está um pouquinho lento. Vamos aguardar.
Vocês já fizeram download do interpretador? Acredito que já deu tempo de fazer, né? Aqui eu vou ter que parar. Vou parar isso aqui. Vou executar novamente essa célula aqui. Cientista de dados, vamos lá. Estranho. Gente, hoje eu tô com um pequeno probleminha aqui. Mas vamos lá. Roger, uma pergunta aqui do Cláudio. Como que eu faço para Manda, Cláudio. debugar? Uma forma de debugar seria pela IDE mesmo, né? Aqui no Jupyter Notebook não tem, assim, essa opção de debug, né? Você pode ficar printando o valor de cada variável aqui, só que isso não é um debug interessante. Se você quiser debugar para ver exatamente o passo a passo, eu recomendo você usar uma IDE. Pode ser um PyCharm, um Visual Studio. Aí você vai conseguir fazer isso. Vou executar isso aqui novamente. Deixa eu colocar cientista. E aqui eu vou mostrar na tela. Pronto. Beleza? Até aí, gente, alguma dúvida? Não. Então, o input serve para mostrar uma mensagem na tela para o usuário e captar o que ele está digitando. Eu digitei cientista e guardei dentro da variável chamada profissão e depois mostrei o valor dessa variável. O importante é ressaltar que, se você verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, type de profissão, ele vai dizer que é uma string. Essa funçãozinha aqui, quando você usa ela sempre vai te devolver uma string. Ela captura o que o usuário digitou no teclado e devolve na forma de string. Então, se você precisar, por exemplo, que essa variável aqui não seja uma string, você vai ter que fazer uma conversão. Se eu suponho, por exemplo, que eu precise da altura dele, né? Como é que seria? Então, colocar a altura, vou criar uma variável chamada altura, só quem vai informar vai ser o usuário. Então, input, aí colocar aqui, digite sua altura, 2 pontos. E aqui eu vou mostrar a altura. Suponho que eu queira... Aliás, vou mostrar a altura e aqui eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, a altura. Vou executar essa célula aqui, 1,72. Vou mostrar o valor na tela, 1,72. E o tipo de dado que eu estou trabalhando. Percebe que é uma string. E não é o correto, né? O correto é porque não é uma string, é um valor inteiro. Então, você precisa converter. Como é que a gente faz isso? Uma forma de fazer isso seria o quê? Você fazer isso aqui, ó. A altura recebe o valor de float de altura. Eu estou pegando o valor que está dentro de altura, estou convertendo para um valor real e estou guardando novamente dentro de altura. Agora, se eu verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, perceba que é um valor float. Ou então, outra opção seria quando você está... Aqui mesmo você fazer a conversão. Ó, colocar, por exemplo, a altura 2, para a gente não confundir, recebe, input. Colocar aqui, informe a altura. Aí aqui você pega do usuário e aqui você vai converter para o valor float. É uma função dentro da outra. Nada impede da gente fazer isso. Obtém do usuário, vai vir um valor que é uma string e depois vai converter para um valor real e guardar dentro da variável chamada altura 2. Roda a célula, colocar, sei lá, 1,73 m. Agora, você vai verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. O type de altura 2 é o valor float. Então, toma cuidado com isso, beleza? Deixa eu ver mais.
Se eu quiser mostrar a altura, que eu acabei de informar agora, só que seguido de uma mensagem. Eu não quero simplesmente mostrar a altura 2, eu quero colocar uma mensagem antes. Como que a gente faz? A gente vai colocar um print aqui, eu vou colocar entre aspas a mensagem, falando sua altura. Vou colocar sua altura em centímetros, 2 pontos. Aqui eu vou colocar, já vou explicar para vocês, percent F, percent altura 2. Então, aqui ele vai mostrar essa mensagem e o valor que está dentro dessa variável aqui. Só que aqui eu coloquei percent, isso aqui vai ser substituído por um valor. Qual é esse valor? Altura 2. Percent sempre vai ser substituído. E por que F? Porque é um valor real. Então, você tem que dizer o que você vai substituir e qual o tipo de dado que você está trabalhando. Aí, sua altura é 1,73. Se eu quiser mostrar a idade, como é que eu faria? Colocar uma mensagenzinha antes. Sua idade é... Aí eu vou colocar aqui em percent, vai ser substituído por algo. Outro percent aqui, e aqui eu vou colocar idade. Só que aqui eu tenho que dizer que idade é um valor real, então eu vou utilizar percent D. F para valores reais, D para valores inteiros. Opa! Tem algum erro aqui? Ah, essa variável não foi criada. Deixa eu executar novamente essa célula aqui. Sua idade é 30. E se eu quiser mostrar tudo de uma vez, como é que seria? Sua altura. Aí vou colocar percent, sua idade. E aqui, percent, aqui eu vou colocar as variáveis. Eu vou colocar, primeiro é a altura 2 e depois idade. Aqui a altura seria percent, idade também percent. Mas tem que dizer qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. A altura é um valor real, então percent F, a altura, a idade é um valor inteiro, percent D. Certo? Aí ele mostrou, e aonde está o placeholder que a gente fala é substituído pelo valor da variável. Você vê que tem aqui e tem aqui também. Luiz, verifica, aliás, no chat, verifica para mim se vocês já conseguiram baixar o interpretador para a gente fazer um exercício prático, nosso primeiro exercício. Roger, o Edson perguntou se depois tu tem como mostrar um exemplo de Python atuando com ciência de dados. Eu consigo, a gente pode deixar para depois ou mostrar agora, que eu vou mostrar, seria o próximo exercício. Pode ser, pode ser no decorrer. Tá. Vocês conseguiram baixar o interpretador para instalar? Alguém me notifica no chat, por favor? Eu acho que o Cláudio deve ter conseguido, Edson. O resto do pessoal não tem esse feedback. Tá. Vamos instalar, gente, então. Baixei, ótimo. Eu quero que vocês instalem ele. Então, vamos seguir o passo a passo. Baixou, vem aqui Next, rapidinho vocês vão instalar. Vocês fazerem seu primeiro exercício. Next, aí você vai lá, Next, aceita os termos de uso. Aqui você vai ter que colocar se apenas para você ou para todos os usuários, pode marcar apenas para você. Esse aqui requer atividades, aliás, privilégios administrativos. E aqui nessa tela você vai selecionar o local de instalação do Anaconda. O que eu recomendo aqui? Eu recomendo você instalar num diretório que tenha permissão e também você ter cuidado com espaços em nome. De preferência, o local onde você está instalando não tem espaço em nomes, porque isso pode dar um problema posteriormente. Quando a gente está trabalhando com programação, a gente evita o máximo possível de ter espaços em nome e principalmente caracteres especiais. Certo? Então, de preferência, que o diretório não tem espaço nos nomes. E se tiver espaço no nome, eu sugiro você criar outro diretório. Pode ser em documentos, em C2 pontos, fiquem à vontade.
E depois que você definir o local de instalação, vocês vão marcar essas duas opções aqui, inclusive essa aqui. Não esqueça de marcar essa opção aqui. Você vai adicionar o Anaconda 3 nas variáveis de ambiente do sistema, certo? Para ter isso aqui, você vai marcar isso aqui para ele fazer isso de forma automática, para que a gente não tenha que fazer isso posteriormente, porque pode dar um pequeno probleminha. As pessoas podem se confundir quanto a isso. Então, eu sugiro deixar marcado. E depois, instalação. Aí vai demorar um pouquinho, que ele vai instalar uma série de pacotes. E depois finish. Instalem aí rapidinho. Eu vou ficar aguardando aqui já para a gente abrir o Jupyter Notebook, no nosso primeiro exercício. Tá tudo certo? Estão instalando? Você pode usar também o Google Colab, fica à vontade se você quiser usar. Aí você não precisa de instalar, né? Instalando, ótimo. Deixa eu instalar. Enquanto isso, vamos voltar para lá. Outro tipo de dado que nós temos também em Python é chamado de listas. Até agora eu mostrei para vocês valores inteiros, valores reais, strings, valores booleanos, mas também temos as listas. A lista nada mais é do que uma estrutura de dados que permite você armazenar diversos tipos de dados. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou criar uma lista de frutas. Então, lista de frutas recebe abre e fecha colchete. Toda vez que você vê abre e fecha colchete dessa maneira, significa que é uma lista, sempre. Então, vou colocar alguns elementos na minha lista. Vou colocar, por exemplo, uva, banana, Roger, uma pera. pergunta do Cláudio. Tem algum pacote para instalar no Colab para esse exercício? Não precisa. O Colab ele já tem todos os pacotes que a gente vai precisar usar. Beleza. Pode continuar. Então, eu criei uma lista e coloquei 3 elementos, ó, uva, banana e pera. Abre e fecha colchete. Executa. Agora eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Vou colocar type de lista de frutas. Perceba que é uma lista. E eu consigo acessar qualquer elemento dele. Se eu quiser, por exemplo, acessar o primeiro elemento, basta colocar a posição do elemento. A lista começa sempre em 0, ok? Então, aqui é o elemento de posição 0, aqui é o elemento de posição 1 e aqui o elemento de posição 2. Então, lista de frutas na posição 0. Ele retornou uva. Agora, se eu quiser saber, lista de frutas na posição 2, ó, 0, 1, 2, vai retornar o quê? Vai retornar pera, certo? Eu posso também adicionar novos elementos nessa lista. Como é que eu faço? Lista de frutas, ponto. Vou usar um método chamado append. Ele vai adicionar outro elemento. Colocar, por exemplo, melancia. Agora eu quiser mostrar os elementos, lista de frutas, uva, banana, pera e melancia. Se eu quiser saber quantos elementos tem na minha lista, eu posso usar a função len de lista de frutas. Tem 4 elementos, ó, uva, banana, pera e melancia. Certo? Se a gente verificar, ó, perceba que na lista eu tenho 4 elementos. Uva, banana, pera e melancia. Se eu quiser verificar qual o tipo de dado que eu estou trabalhando na primeira posição, eu vou dizer o quê? Type, lista de frutas, na posição 0. Vai dizer que é uma string. E na posição, qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando na posição 1? É uma
String também. Todos os elementos da lista são string, mas nada impede de você criar adicionar um novo elemento que não seja uma string. Então, por exemplo, lista de frutas, ponto append, vou colocar o valor 60. Ele vai adicionar no final da lista. E vou mostrar a lista na tela. Ó, uva, banana, pera, melancia e 60. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, na última posição, lista de frutas, na posição 0, 1, 2, 3, 4. Na posição 4. É um valor inteiro, beleza? Então, você pode, se você quiser excluir um determinado elemento, como é que você faria? Vou até copiar daqui, é muito simples. Você vai usar a função del, o nome da lista e a posição e onde se encontra esse elemento aqui, ó. Se eu quiser excluir esse elemento aqui, então eu tenho que saber a posição dele. 0, 1, 2, 3, 4, ok? Então, vou excluir o elemento na posição 4. Vou mostrar na tela. Perceba que não existe mais esse elemento. Agora, uva, banana, pera e melancia. Se eu quiser retirar todos os elementos, eu posso usar a função clear. Vai tirar todos os elementos. Lista de frutas agora, não tem mais nada, ó. Gente, Python, ela é muito rica, assim, quando a gente fala em lista, existem muitas funções, eu estou mostrando apenas algumas. Se você quiser saber quais outras funções, basta você colocar lá no Google, lá, pode colocar list Python, você vai encontrar muitas outras opções, muitas outras funções. E ao contrário do que muita gente pensa, não procure decorar o nome das funções, é o mesmo no seu nome das funções. É claro que à medida com que a gente vai aplicando elas, a gente vai sabendo de algumas, mas o segredo é você não tentar decorar, tem vezes que é impossível. Só de pacote a gente tem mais de 100 pacotes, tem milhares de pacotes, tem como saber o nome de todas as funções. Conforme você for precisando, você vai pesquisando a documentação e vai implementando. Aí a documentação do Python, por exemplo, aqui, ó, aqui explica como é que funciona, alguns métodos, por exemplo, e por aí vai. Ó, existe um método chamado type, um método chamado list, e por aí vai. Então, eu procuro seja uma pessoa curiosa, no sentido que se você precisar de fazer alguma coisa, pesquisa a documentação se não existe uma função pronta para isso. É bem provável que exista. Você vai lá e usa. Não precisa reinventar a roda. Todo mundo instalou o ambiente? O interpretador? Sim, sim, ótimo. Agora, vocês vão criar uma pasta no computador, de preferência em documentos, chamada treinamento. E vocês vão colocar os arquivos de vocês lá. Podem criar uma pasta chamada treinamentos. Criou a pasta e você vai inicializar o Jupyter Notebook de lá. Então, você vai vir aqui, ó, menu iniciar. Aí você vai acessar o prompt de comando, CMD, no caso do Windows, e vai acessar aonde você criou essa pasta. Aqui, no caso, eu criei em documentos, então, que está dentro da pasta Uses Hot. Então, CD, pode colocar CD Documentos, CD Treinamento. Colocar, deixa eu ver se tem um treinamento aqui, Documentos. É minúsculo. CD Treinamento. Então, eu estou dentro dessa pasta que eu acabei de criar ela. E aqui eu vou inicializar o Jupyter Notebook daqui. Vou colocar Jupyter, esse comando aqui, ó, Jupyter Notebook. Ele vai abrir o navegador, para que você possa realmente codificar. E aqui está o Jupyter Notebook. Se você quiser criar uma nova aplicação em Python, você vem aqui, New Python 3. E aqui é o Jupyter Notebook. Aqui ele trabalha com o conceito de células, então
Se você clicar aqui no mais, ele vai criando uma célula. Uma célula pode ser executada por vez, então você pode colocar um comando aqui, por exemplo, a idade recebe 4, e quando você clica Run, ele vai executar essa célula aqui. A célula, ela pode ser um código ou ela pode ser uma documentação. Fala. Olha, a Gabriela não viu o CMD. Vou voltar para lá. CMD. Assim que vocês criaram a pasta, vocês vão acessar o menu iniciar e digita CMD. CMD. Criou a pasta, vai lá no menu iniciar, digita CMD. Precisa acessar a linha de comando. Aí você vai navegar aonde está o diretório treinamento que você acabou de criar. No meu caso, está Users Roger Documentos. Então, eu vou colocar aqui CD Documents, em inglês, ó, CD Documents. Aí eu acessei a pasta Documentos. E agora eu vou acessar a pasta chamada Treinamentos. Então, CD para acessar Treinamentos. Cuidado com maiúsculo e minúsculo aqui, viu? Porque importa. Treinamento. É treinamento que eu chamei? É, treinamento. E daqui você vai colocar Jupyter Notebook. Conseguiram aí? Tá todo mundo nessa tela, junto comigo? Sim. Beleza. Agora vocês vão criar um novo Jupyter Notebook. Perceba que a extensão é o IPYNB. E vocês vão fazer a seguinte aplicação, rapidinho. Vocês vão receber do usuário 2 valores, que ele vai digitar, e um operador, que pode ser soma, subtração, multiplicação. Se ele digitar, por exemplo, soma, significa que é o valor de adição. Aí você vai... Aliás, recebe os 2 números do usuário e recebe o operador. Aí, conforme você for receber o operador, você vai efetuar a operação aritmética. Então, por exemplo, se você receber o valor 2 e depois receber 3 e depois receber o operador mais, você vai mostrar na tela o valor de 2 mais 3, tá? 5. Se o usuário informar, suponha 2, 3 e o menuzinho, você vai mostrar na tela 2 menos 3, que vai dar quanto? 2 menos 3 vai dar menos 1, entendeu? É uma espécie de calculadora. Recebe 2 números do usuário e recebe o operador. E, por fim, executa a operação de acordo com o que você recebeu. Façam aí rapidinho esse exercício. Esse arquivo eu acabei de criar, entendeu? Por isso que não aparece para você, Cláudio. Você vai criar o seu, ó. Só colocar em New Python 3, entendeu? Esse arquivo que eu acabei de criar ele. Beleza? Façam aí esse exercício. O que você acha, Luiz? Acho que uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer. Oi, oi, oi. Beleza? Uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, vocês entenderam o que é para fazer? Façam esse exercício que já já a gente volta. O exercício você vai receber 2 números do usuário que ele vai digitar de forma separada e vai digitar um operador. Pode ser o mais, o menos, multiplicação e a divisão. E você vai efetuar a operação aritmética segundo o que ele informou. É uma espécie de calculadora. Então, se ele formar, por exemplo, 5, 6, e formar a multiplicação, você vai mostrar na tela qual o resultado de 5 multiplicado por 6, que dá 30. Entendeu? Façam aí esse exercício, que vai precisar de tudo que eu falei praticamente. Vocês entenderam
conceitos. Vai ficar gravado, vai sim. Vai, Luiz. Vai, só que só vai ser disponibilizado para quem ficou, tá? Quem se inscreveu. Então, já que o Edson se inscreveu, a princípio vai ter acesso, É, né? vai ter o vídeo. Isso. Ótimo, obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Vamos lá. E aí, como estão no exercício? Estão conseguindo? Não estão conseguindo? A gente vai conseguir fazer algumas pequenas coisas já, né? Não vai dar para fazer muita coisa, porque isso é prática, gente. Programação é prática, 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 prática. Com o tempo você fica bom nisso. E aí, posso partir para a resolução? Rapidinho? Como é que tá aí? Sim. Pode partir, Vamos lá, vai. vamos partir para a resolução, ok? Se você se perdeu, não se preocupe que depois a gente volta e você vê a videoaula, né? E você vai procurar entender melhor o que aconteceu, quais são seus perrengues. Vamos lá, rapidinho, gente. Então, olha só. Eu vou receber do usuário dois valores. Então, número 1 e número 2. Então, eu vou chamar aqui de número 1, recebe a input, informe o valor 1. 2 pontos. Só que neste caso aqui, eu vou ter que converter para um valor real, né? Porque a função input, ela retorna uma string para a gente. E da mesma forma que eu vou fazer isso com o número 2 também. Recebeu o primeiro número, recebeu o número 2. Criei uma variável chamada número 1 para guardar o primeiro valor e número 2 para guardar o segundo valor. E agora eu vou receber o operador. Então, o operador recebe a input. Eu vou mandar para o usuário. Digite o operador. Soma, subtração, tarará. E agora tem que fazer as comparações. Se o operador for igual ao símbolo do mais, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar na tela a soma dos dois valores. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a soma dos valores vai ser um valor real, então eu coloco aqui coeficiente número 1 mais número 2. Se ele informar o símbolo do menos, aí em vez de fazer a soma, eu vou fazer subtração. Vou colocar aqui a subtração. Se ele informar o símbolozinho asterisco, é multiplicação. Aí eu vou multiplicar os valores aqui. É número 1 multiplicado pelo número 2. Ou então, se não for nenhum nem outro, pode ser, por exemplo, a divisão. Aí eu vou fazer a divisão dos números aqui. A divisão dos valores é número 1 dividido pelo número 2. Então, aqui tem a soma. Se ele informar isso aqui, eu vou somar os dois valores. Se informar isso aqui, eu vou subtrair. Se informar asterisco, eu vou multiplicar. E se não informar nenhum desses três aqui, significa que é a divisão, ok? Então, eu vou executar essa célula aqui. Vou colocar, por exemplo, o valor 20.
Vou executar essa célula aqui, agora eu vou colocar o valor de 10. E aqui eu vou colocar o operador, suponho que seja, coloque, por exemplo, soma. E vou executar essa célula aqui. Ele executou, a soma dos valores é 30.0 e a divisão dos valores ele não deveria ter executado essa última célula. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar mais uma condição aqui. Executar. A soma dos valores é 30.0. Se você quiser formatar isso aqui para não ficar aquela coisa enorme, você pode formatar. Pode colocar, por exemplo, com 2 casas após a vírgula. Eu posso colocar aqui ponto 2. Agora ficou melhor. Tem 2 casas após a vírgula. Replicar isso aqui para isso aqui também. Vamos colocar outro operador agora. Eu vou colocar, por exemplo, multiplicação, dar um Enter. Então, 20 vezes 10 deu o valor de 200. Vou executar novamente essa célula apenas. Vou colocar, por exemplo, a barra. 20 dividido por 10 deu 2. É só isso, é bem simples. Deu praticamente 1, 2, 3, 4 linhas, né? Se considerar aqui tudo... Não, isso aqui, se eu considerar que é uma célula, então tem 1, 2, 3, umas 10 linhas, 7 linhas. A gente fez esse exercício bem simples, é só isso. Esse exercício vai ficar disponível para vocês após terminar o hands-on, beleza? Vamos para agora uma parte mais interessante. Pode falar. Uma pergunta do Cláudio. Pode ser if, condição, else, if, condição e else? Pode ser também. Funciona da mesma maneira. Em vez de utilizar if, isso, eu posso fazer isso também. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, if, que é o se não, né? Se não, se. Posso fazer isso aqui também. Ou então, else aqui. Pronto. Vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar quarto. Aliás, o operador, vou colocar enter. Ele vai fazer a divisão. Por quê? Eu coloquei enter, eu não informei nada. Não é esse, não é esse, não é esse. Então, ele vai interpretar que é esse aqui. Se não informou nenhum desses 3 aqui, significa que é a divisão. Tá aí. Que você perguntou para mim. É até uma forma mais elegante de você fazer. Beleza? Beleza, Cláudio? Legal, legal. Beleza. E como é que faz, rapidinho, como é que faz um for utilizando Python? É for, por exemplo, vou mostrar de 1 a 10. Vou mostrar for e in. Eu vou usar a função range, que como o próprio nome já sugere, que é um intervalo de valores, eu tenho que especificar o início e o fim. Começa em 0 e termina em 10. 2 pontos. E aqui eu vou mostrar o valor de i. Ele vai de 0 até 9, porque esse 10 aqui é exclusivo. Se eu quiser mostrar o 10, de fato, tem que ir até 11, porque esse valor é exclusivo. Então, ele vai de 0 até 10. Simples assim. E se eu quiser mostrar apenas os números pares, de 0 a 10, como é que eu faço? Uma forma de você fazer isso é você colocar um novo parâmetro aqui. Ó. Primeiro é o intervalo inicial, aqui é o intervalo final, e aqui é o passo, que a gente chama de step. Você quer que ele conte de quanto em quanto. Quando você não especifica nada, ele conta de 1 em 1. Agora, se eu especificar 2, ele vai contar de 2 em 2. Então, ele vai 0, 2 e por aí vai. Olha aí, ó, 0, 2, 4... Se for 3, ele vai contar de 3 em 3. E se eu não especificar nada, ele conta de 1 em 1. Bem simples. Funciona como array, é isso mesmo, é o mesmo conceito. Se você quiser percorrer um array, também você vai utilizar essa mesma lógica. Se você quiser percorrer uma lista, a gente pode utilizar o for também, beleza? Tranquilo até aí, né? Agora vamos tornar as coisas mais interessantes. Agora eu vou
trabalhar o Python voltado mais para a área de dados. Porque isso que eu passei para vocês é o básico, é o que a gente chama de o ABC, né, do Python, uma coisa bem leve. Agora a gente pode... Alguma pergunta? Não, tá tranquilo, Roger, pode continuar. Agora vamos tornar as coisas mais interessantes, inclusive para o Luiz, beleza? Até aí tranquilo, né, gente? Eu vou abrir aqui a máquina virtual com vocês. Deixa eu logar aqui. O que acontece? Agora vamos para um problema real, né? Você foi contratado como cientista de dados para auxiliar o Hospital Santa Marta. Um dos setores internos, o setor de nutrição, deseja realizar um acompanhamento de todos os pacientes internados no hospital quanto ao controle de possível obesidade. Para aqueles pacientes que apresentam alguns fatores de risco, serão iniciadas campanhas de combate, como, por exemplo, a realização de atividade física e uma boa alimentação. E alguns dados foram coletados, como, por exemplo, nome, sexo, idade, e por aí vai. E, por fim, o gestor ele deseja que você monte um relatório com as seguintes informações: a quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino internados, a média das alturas, dos pesos e o cálculo do IMC. Isso aqui, gente, é um problema real, tá? Não é eu inventando. Quando você trabalha com Python, você não trabalha de forma isolada. Você vai utilizar essa tecnologia para resolver algum problema de negócio, sempre assim. Então, o primeiro passo é você entender o negócio. Neste caso aqui, nós temos uma situação hipotética, mas poderia ser uma situação do seu dia a dia. Que você vai trabalhar para esse hospital aqui, e aqui você tem a base de dados, que é que ele fala que até alguns dados que já foram coletados, como nome, sexo, e no final ele quer um relatório com essas informações aqui. Isso poderia ser resolvido a nível de banco, né? E fazer os seus SQL também. Uma poderosa biblioteca que nós temos quando utilizamos Python é o Pandas, que nada mais é do que um Excel vivo. Tudo que você consegue fazer no Excel, você consegue fazer também com Pandas. É muito poderoso e eu vou mostrar isso por quê. Vou executar isso aqui. Me acompanhem aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar o Pandas. O Pandas ele não é nativo do Python, mas como nós utilizamos o Anaconda, ele está incluído, mas precisa importar. Então, Então, para isso, eu vou colocar import pandas spd, ok? Eu vou mostrar o código pronto, porque se eu ficar escrevendo código, a gente vai perder muito tempo. Então, eu vou executar isso aqui. Agora, suponha que essa base de dados que eu tenho aqui, todas essas informações estejam num arquivo CSV, que nada mais é do que um arquivo separado por vírgula. Eu vou até abrir ele aqui com vocês, ó. Suponha que esteja tudo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o editor. Documentos, treinamento, datasets. Então, você tem nome, idade, sexo, altura, peso, tipo sanguíneo e o pertence. E aqui tem vários registros. A gente vai trabalhar dessa maneira aqui. A primeira coisa é você trazer o arquivo CSV para a sua aplicação. Você precisa ler o arquivo. Para isso, nós podemos usar a função chamada read_CSV, que conforme o próprio nome dela sugere, ela lê um arquivo CSV. E aqui eu digo aonde está o arquivo. Isso nada mais é do que você fazer carga. Não tem a ETL. A primeira coisa que você vai fazer não é a carga. Isso é um processo de carga. Aí eu estou carregando esse arquivo e colocando numa variável chamada pacientes. Vamos executar. Agora, vamos observar qual o tipo de dado que eu estou trabalhando. Se você observar, type de pacientes, vai dizer que é um data frame, ó. pandas.co.frame.dataframe. Interprete como uma planilha.
Tudo que você pode acessar, fazer no Excel, você pode fazer aqui. Você pode acessar qualquer elemento usando linha e coluna. Se eu quiser visualizar as primeiras linhas dos meus registros, como é que eu faria isso aqui? Pacientes.head. O próprio nome sugere o que a função faz. Head lembra de cabeça. Então, se você executar isso aqui, ó, ele vai mostrar as 5 primeiras linhas. Ó. A primeira linha começa em 0 e assim vai. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Se eu quiser mostrar as últimas linhas, eu vou usar a função tail, ok? Tá aí, mostrou as últimas linhas. Para quem gosta de SQL, como é que eu mostraria os 10 primeiros registros? Como é que seria isso aqui? Em SQL a gente faria bem aqui, ó. Vamos lá, vamos lembrar se eu sei, Luiz, SQL. Será que eu sei ainda? Tem que saber. Vamos lá, como é que mostraria... Suponha que paciente seja uma tabela. Como é que a gente mostraria as 10 primeiras linhas, né? Os 10 primeiros registros. Select, vou mostrar todos os dados from da tabela de registros, né? Isso, nome ou pacientes? Paciente. Pacientes, isso, pacientes. E aqui você tem que fazer um limite. Pronto, eu estou limitando a 10. É uma Isso forma de aí é você para fazer isso. MySQL, tá? Se fosse no SQL Server, um top 5. Dá no mesmo, né? As funções no top 10 seriam os 10 primeiros. É isso? Não é porque no SQL o top fica no select, depois do asterisco. Top Fica 10 assim. asterisco. Então, entendi. Então, top 10 Tá aí. asterisco. Top 10 asterisco? É. Não, seria, ó, selecione apenas os 10 primeiros registros, todas as colunas, é isso? Isso. Aí tu bota depois o asterisco, isso. Isso, exato. Entendi. Tá vendo, gente? Por isso que é bom ter um mestre em SQL. Em SQL eu fiquei meio confuso aqui quando eu sintasse. Então, ó, selecione apenas as 10 primeiras linhas e eu quero todas as colunas. Se eu não quisesse todas as colunas, aí você tinha que especificar quais colunas você queria, né? Isso no SQL. Agora, como é que seria isso em Python? Uma forma de você fazer isso é colocar pacientes.head e aqui coloca o 10. Simples assim. Inclusive, é até mais simples a anotação. Olha aí. Ele mostra os 10 primeiros registros. E aí, qual é mais fácil? SQL ou Python? Olha aí. Isso em SQL e uma linha em Python. Olha aí a polêmica, Luiz. Isso é suspeito pra Considerar falar. que é... Olha Isso é aí, suspeito pra isso... falar. Isso SQL, isso Python, gente. Aí qual é melhor? Vamos entrar numa polêmica aqui. Qual é mais simples? Beleza? Pois é. Se você quiser mostrar a quantidade de linhas e colunas do seu data frame, você vai colocar o quê? Pacientes.shape. Shape lembra de forma. Opa. Acho que minha máquina não está muito colaborando muito, não. Gente. Será que a máquina... Não, minha filha. Preciso trabalhar. Deixa a máquina pensar, gente, sabe? Eu não sei porque ela... Pequeno problema, ela já volta aqui. Não. Opa, voltou. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu gosto do Linux, sabe? Não, sem preconceito contra o Windows. O Windows tinha que precisar reiniciar a máquina. O Linux já resolveu aqui sozinho. Ele bugou e ele mesmo se resolveu. Vamos lá. Então, pacientes.shape. Eu estou com 16 linhas. O cabeçalho também é uma linha e 7 colunas. Se eu quiser saber quais são as colunas, eu posso colocar .columns. Aí vai mostrar, você tem nome, idade, sexo, altura, peso. Se eu quiser saber o tipo de cada dado, eu posso usar a função chamada dtypes. Então, idade, por exemplo, é um valor inteiro, sexo é um objeto, altura é um valor float, e por aí vai.
Agora eu posso acessar qualquer elemento do meu data frame, certo? Se eu quiser acessar apenas o nome, né? Como é que seria em SQL? SQL a gente colocaria bem assim. Eu quero acessar todos os registros, acessar apenas a coluna nome. Então, select de quê? Nome from pacientes. Não é isso? Se fosse apenas nome de todos os pacientes. Esse em SQL. Como é que seria em Python? Uma forma de você fazer isso é colocar pacientes, abre e fecha colchete, e aqui você diz qual é o nome da coluna. O nome da coluna é nome. Aí ele acessou apenas o nome de cada um dos pacientes. Se eu quiser acessar agora o nome e o sexo desses pacientes, como é que seria isso aqui? Em SQL a gente coloca bem assim, select, que é a mesma coisa, né? Porque esse aqui só vai mudar, que é o nome e aqui vem o sexo. Como é que seria isso em Python? Você vai colocar o quê? Pacientes, abre e fecha colchete, nome e depois sexo. Ele vai mostrar o nome e o sexo. O legal é que ele mostra de forma tabular, mostra bem organizado, não é, Luiz? Olha só que coisa linda. Eu curti. Pois é. Se a gente quiser mostrar apenas o nome e o sexo, só que eu vou Uma limitar. pergunta do Cláudio aqui, interessante até. No caso, Vai. a listagem ficou alinhado à direita. Como ficaria para ficar alinhado à esquerda? O S5 padrão. A, A a, exibição. calma aí. Quando dela ficar aqui alinhada assim, desse canto aqui, Isso, ele perguntou se tem como alinhar para o outro lado. pro outro lado, boa pergunta. Eu não sei, tem que pesquisar. Não sei se tem como a gente alinhar, não. Eu sei que tem como a gente deixar isso. Provavelmente deve ter como, né? Porque em Python você tem possibilidade de fazer praticamente qualquer coisa. É uma boa pergunta. Tem que pesquisar. Esse é o formato padrão. Se você for colocar, ele está mostrando de acordo com os dados que você tem, ó, nome, idade. Se você mostrar todos os dados, isso aqui vai crescendo. Se você quiser mostrar, por exemplo, o nome, o sexo, apenas alguns registros, como é que você colocaria isso aqui? Select, eu vou limitar aliás, top, né? Top de 5 registros, vou mostrar apenas o nome e o sexo. Nome e sexo de pacientes. Mostrar apenas os 5 primeiros registros, mostrar o nome e o sexo. Uma possibilidade de você fazer isso com Python é da seguinte maneira: paciente, nome e sexo, entre colchete, head de 5. Lembra da função head? Tá aí. Mostra o nome e o sexo dos 5 primeiros pacientes. Agora, um comando, eu vou até me antecipar, ele está um pouco mais adiante, mas eu vou mostrar para vocês que é extremamente poderoso em Python. Se você quiser obter uma estatística rápida dos seus dados, você pode usar essa função aqui chamada describe. Vou executar ela, vocês vão ver o que ela faz. Olha só, a função describe, ela já pega para os dados que você tem várias informações estatísticas. Pega a contagem para cada um dos registros, pega a média aritmética, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e além dos quartis. Olha só, um comando só, você coleta tudo isso aqui. Agora, Luiz, em SQL não seria tão simples assim. Fala. Concorda? Como é que você faz para obter a contagem, a média, o valor máximo? Uma linha só, assim. Eu teria que fazer um select e colocar vários Agregação, não é? agregações. Isso. Pois Olha uma é. pergunta do Caio aqui, ó. Ah, Existem ordem quando chamamos os métodos? Tipo, eu poderia existe. colocar quociente.head.nome. Não, não, você não pode fazer isso. Por quê? Como é que funciona a lógica? Primeiro, aqui é o data frame. Aí você tem que especificar o que você quer e depois visualizar o. Aí ele vai gerar um data frame. Aí desse do que ele gerou, você vai coletar os 5 primeiros registros. Faz toda a diferença. Se você tentar fazer
de forma inversa, não vai funcionar, ele vai dar erro na cara, ele vai dar erro de sintaxe, ó. Pacientes.head, ele vai gritar. Ele não vai falar, o que está tentando fazer? Aí, ó, erro de sintaxe, tá vendo? Então faz diferença, tem que entender o que você está fazendo. Então, primeiro eu pego o data frame, aqui eu estou selecionando o que eu quero, e depois eu estou com o data frame que eu peguei, aí eu vou fazer algum tipo de transformação, que neste caso eu estou apenas mostrando os 5 primeiros registros. Então faz diferença. Beleza? Então, primeiro você tem que dizer o que você quer e depois o que você vai visualizar. Se você quisesse todos os registros, como é que seria? Pacientes, ponto, visualizar apenas as 10 primeiras linhas. Então, pacientes.head de 10. Voltando para o describe é uma beleza, né, gente? Olha só, uma linha só. Se fosse em SQL, seria o quê? Select, eu quero a contagem, eu quero o valor máximo, eu quero o valor mínimo, eu quero a média aritmética. Aí eu tenho que dizer do que eu quero para cada um, né? E depois depois dizer a tabela. Não é tão simples assim, não, né? Como o Python. Concorda, Luiz? From, não sei o quê, não sei o quê. Concordo. Beleza? Agora, se você quiser, ó, é importante ressaltar que cada um desses elementos aqui pode ser acessado por índice. Ó, cada linha tem um índice, começa sempre em 0. Uma função que nós temos em Python é a função lock. A função lock, ela busca alguma coisa. E você passa como primeiro parâmetro a linha e segundo parâmetro a coluna. A linha você passa o índice e a coluna você pode passar o label, que é o nome dela. Então, por exemplo, se eu quiser trazer apenas a primeira linha, uma possibilidade é paciente.lock, eu quero a linha de posição 0. Aí ele trouxe apenas a primeira linha aqui. Essa aqui. Se eu quiser trazer as 5 primeiras linhas, mas eu vou mostrar apenas o nome e o sexo, como é que seria? Então, olha só. Pacientes.lock. Aqui, olha só, olha o que está acontecendo. Estou indo da linha 0 até a linha 5. Sendo que o 5 é exclusivo, então ele vai de 0 até 4. Essa é a linha. Depois da vírgula é a coluna. Eu quero o quê? Eu quero o nome e o sexo. Tá vendo que isso aqui é outra forma que eu acabei de reproduzir o mesmo resultado lá em cima, né? Em Python existem várias possibilidades. Aqui você pode fazer isso, ó. Eu quero o nome e o sexo apenas dos 5 primeiros registros. Ou então, você pode usar isso. Uma É a pergunta mesma coisa. uma pergunta do Cláudio aqui. Tem como usar uma ordem alfabética para retornar somente as pessoas que começam com a letra A, Diana? Tem como também. Você pode aplicar filtros aqui, você pode ordenar, ok? Se você quiser, por exemplo, fazer uma ordenação, você vai utilizar, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, paciente, se eu não me engano, a função se chama sort. Sort values. Eu vou ordenar, e aqui eu tenho que dizer por quem eu vou ordenar. By. Qual é a coluna que eu vou ordenar? Eu vou ordenar pelo nome. Pronto, ele ordenou em ordem alfabética pelo nome, tá vendo? Depois começa com a letra A, depois estou indo com a letra C e por aí vai. E você pode colocar um filtro aqui também. Suponha que eu queira trazer apenas os pacientes do sexo masculino. Como é que eu faria isso? Então, vamos lá. Eu estou no data frame pacientes. Aí aqui eu vou dizer, eu não quero todos os pacientes, eu quero que o sexo de pacientes seja igual, sexo assim, a masculino.
Opa, tem um erro aqui. Calma aí, deixa eu ver a anotação. Assim, tá. Isso aqui. Pronto. Aqui tem uma colchete. Aqui ele está trazendo apenas os pacientes do sexo masculino. Ó, todos os registros são do sexo masculino. Aí você pode colocar filtros aqui. Eu quero trazer apenas as pessoas do sexo masculino, que têm a idade de 49. Ou então todos os nomes que começam com a letra A, alguma coisa, que seria equivalente ao operador like, né, em SQL. Tudo que você usa lá em SQL, nós podemos aplicar aqui também, viu? Existem funções de agrupamento, existe o grupo by, existe os joins, tudo aqui, tudo que tem lá também tem aqui. Nada impede de você usar. Você pode usar essa notação aqui, né, que eu falei, que é uma forma de você aplicar SQL, ou então você pode escrever SQL de forma nativa. Você pode converter esse data frame aqui para uma tabela temporária e escrever lá, select, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Existe essa possibilidade, beleza? Eu não vou mostrar aqui, mas existe, saibam que existe. Deixa eu ver mais aqui. Se eu quiser fazer um agrupamento pelo sexo, sabe? Quantas pessoas existem do sexo masculino e quantas pessoas existem do sexo feminino? Como é que seria isso em SQL, né? Eu estou comparando SQL porque acredito que boa parte das pessoas já conheçam, né? Aí é legal fazer esse paralelo. Select, sei lá, vamos contar o sexo, né? Fazer um count, contagem de sexo. Como é que... Da tabela, pacientes, fazendo agrupamento pelo sexo. Não seria isso? Mostrar quantos tem do sexo masculino e quantos tem do sexo feminino? Exato. Em Python, nós temos algo bem parecido, ó. Na verdade, é quase a mesma coisa. Ó, olha o nome da função group by. Adivinha o que ela faz? Um agrupamento. E aqui você vai ter que dizer, você quer agrupar pelo quê? Eu quero agrupar pelo sexo. E qual função de agregação você quer usar? Eu quero usar count. Mas eu poderia usar min, de média aritmética. Eu poderia usar max. Nada impede. Aí, tá vendo? Ele contando. Aqui eu estou, por exemplo, trazendo todas as pessoas que são do sexo masculino e o tipo sanguíneo O positivo ou O negativo. Tá vendo o operador E e o operador O aqui? Seria equivalente você construir uma cláusula where com SQL, né? Você traz os pacientes e especifica na cláusula where o que você quer. Tá vendo? Tem muita coisa, né? Agora, se eu quiser, vamos voltar lá para o exercício. Ele fala aqui, ó, a gente já respondeu a primeira pergunta, quantidade de pessoas do sexo masculino e quantidade de pessoas do sexo feminino. A gente acabou de responder por esse agrupamento que a gente fez. Esse aqui responde a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é... Deixa eu ver aqui. Média das alturas e dos pesos. Como é que a gente calcula a média? A gente já deu... A gente pode usar... Ó, a gente já deu o min, né? O min já trouxe a média das idades... Aliás, das alturas e dos pesos, né? Mas trouxe outras informações. Eu posso fazer o seguinte. Vou colocar bem aqui. Criar aqui. Posso colocar o pacientes... Opa. Aqui eu vou dizer altura, ponto, min, para média aritmética. E como é que seria para peso? Muito simples. Pacientes, em vez de ser altura, vai ser peso. Uma linha só de código resolve o que a gente quer. Então, a gente conseguiu responder a segunda pergunta, a média das alturas e dos pesos. Agora a gente vai fazer o cálculo do IMC para cada paciente. O IMC é dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, no caso, né? Só que a gente vai criar uma nova coluna aqui e vai calcular o IMC para cada um. Como é que vocês acham que seria isso utilizando o Python? Como é que a gente faria isso? Criação de uma nova coluna, e sendo que essa coluna tem que usar esse cálculo aqui.
utilizando SQL, aliás, utilizando Python, a gente pode fazer o seguinte, ó, pacientes, abre e fecha colchete e IMC recebe zero. Quando eu digo isso aqui, perceba que não existe nenhuma coluna chamada IMC. Se não existe, ele vai criar. Se existisse, ele ia fazer uma substituição. Eu estou criando uma nova coluna chamada IMC e estou atribuindo o valor de zero. Agora eu vou visualizar como é que está meu dataset. Olha, ele criou IMC. Ele colocou todo mundo zero, porque não foi nada calculado ainda. Eu disse que seria zero, né? E agora eu vou aplicar o cálculo do IMC. Como é que seria? Então, eu vou nessa coluna aqui, pacientes IMC. Se eu não lembro, tem um... Tem. Cláudio, respondendo sua pergunta, tem. Se você der um contra-barra aqui, ó, sei lá, da pacientes, que é um data frame, dá um barra, dá um tab, na verdade, ele vai... Aí, ó, ele já começa a mostrar os métodos e os atributos de um data frame, que são possíveis utilizar aqui, ó, drop, empty, equals, e por aí vai. Ele faz isso para a gente sim. Beleza? Então, olha só, se você quiser criar uma nova coluna, você vai colocar pacientes IMC, vai o quê? Nada mais é do que o peso, pacientes peso, dividido pela altura ao quadrado, dividido pelo pacientes, altura ao quadrado. Quando você fazer isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele calculou o IMC para cada um. Perceba que uma linha só de código ele aplicou para todo mundo. Eu não precisei criar um loop for para entrar dentro do data frame e fazer para cada um. Uma linha de código só, eu fiz essa operação. Por isso que o Python é extremamente inteligente, né? Se fosse em outras linguagens de programação, isso seria um pouquinho mais complicado. Não seria tão simples assim. Viu aí, Luiz, como é poderoso? Vamos lá. Se eu quiser excluir uma coluna, eu vou usar o método drop. E aqui você diz exatamente qual é a coluna que você quer excluir. Eu quero excluir, por exemplo, o nome. Então, você passa entre parênteses. Aí, ó, tá vendo que agora não tem mais nome. E por aí vai, gente. Eu mostrei apenas algumas possibilidades, mas existem muitas, muitas possibilidades. Eu posso pegar esse data frame aqui, jogar num arquivo CSV, depois carregar de novo. A gente respondeu essa primeira pergunta, essa também, essa do cálculo MC. Essa pergunta 4 eu não vou responder nesse treinamento, senão você vai ficar muito extenso, ok? Mas me mandem dúvidas. Se tiverem dúvidas, esse é o momento. Eu sei que é muita coisa, gente, mas assim, eu quero que vocês saiam desse treinamento não decorando o nome de função, e sim tendo a visão que existe um mundo de possibilidades que está disponível para você usar. E conforme você for precisando, você vai usando as funções. Praticamente tem método para tudo, tem pacote para tudo que você precisar. Eu mostrei algumas funções do Pandas, mas existem muitas, 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 gente. Tudo que você pensar, existe pacote para criação de gráficos, existe pacote para machine learning. Se você precisar conectar a sua aplicação Python com um banco de dados, existe também os drivers para isso, e por aí vai. Algum complemento, Luiz? É muito poderoso, muito poderosa mesmo. Oi, oi, oi. Acho que o Luiz caiu. Deixa eu ver aqui. E aqui, gente, a gente pode brincar. Se eu quiser. Deixa eu ver aqui.
Esses arquivos aí junto com a gravação vem. A gente vai disponibilizar. Vai ter um post no blog, tanto o meu como o do Luiz, e lá vai ter esses arquivos de exemplo que você vai poder executar. Lembrando que esse arquivo aqui é um arquivo do Jupyter Notebook, então você vai precisar inicializar o Jupyter Notebook para abrir ele, ok? Por isso que eu sugeri para você instalar ele no começo da aplicação, no começo do treinamento. Ah, que legal. Isso não é nem 1%, Caio. Tem muito mais por trás mesmo. Você viu como é simples utilizar as funções? É prático. Às vezes, uma linha de código resolve sua vida. Você vê que não tem nada de programação avançada aqui, né? No caso, eu gero uma instrução SQL, seleciono os dados desejados, salvo o CSV, utilizo o Python para dissecar os dados. É isso mesmo? Existem muitas formas. Por exemplo, a gente pode pegar esses arquivos do banco de dados, jogar num arquivo CSV, fazer algum tipo de tratamento, como por exemplo uma limpeza, remover algumas colunas, é o famoso ETL, e depois jogar em outro arquivo, ou jogar diretamente do banco de dados, e por aí vai. É por isso que eu sempre digo, gente, Python não é difícil. Se você, considerando que você sabe lógica de programação, para você dominar bem uma linguagem de programação, você precisa saber lógica de programação. Quem sabe lógica de programação consegue programar bem em qualquer linguagem, seja C, Java, R, por aí vai. Entendam lógica de programação, porque isso não muda entre as linguagens. Então, o Caio está absolutamente correto. Se você tem uma lógica, você pega muito rápido, pega muito fácil. Amanhã vai ter uma palestra sobre o Plataformas, ok? É o Microsoft Plataformas, vai ser com o João. Exato. Não é isso? Exato. Amanhã vai ter um hands-on sobre Power Platform, tá, galera? É a plataforma low code, tá? Você não precisa programar para construir aplicativos ou qualquer tipo de coisa dentro da plataforma da Microsoft. Você consegue fazer aplicativos para celular, automatizar fluxos, etc., sem digitar uma linha Famoso de clicar e código. arrastar, o estilo da Microsoft, né? Você não Exatamente. precisa programar, Exatamente. codificar. Sim, sim, claro. Eu vou passar o link por aqui Isso é também. bem legal, gente. É isso. É isso. Galera, para quem ficou até o final, eu não vou embora não, rapidão. Deixa eu parar o vídeo aqui.